Um povo que não conhece sua história está fadado a não valorizar o tempo presente e destruir sua identidade no futuro. Até o ano de 1961, a Igreja Assembleia de Deus em São Miguel Paulista, localizada na rua Capitão Francisco Isaías de Carvalho, já havia escrito muitas histórias memoráveis de conversão, adoração e pregação do Evangelho. Mas o sonho era o crescimento e expansão desta obra. O pastor Francisco Pedro Rodrigues, pastor local, juntamente com o presbítero Cassiano Ferreira e outros obreiros, buscava alternativas para esse desenvolvimento. Então, com muita cautela e coerência, o caminho encontrado foi organizar um ministério independente. E em 14 de junho de 1961, em uma Assembleia Geral, foi aprovada a primeira diretoria, tornando-se esse o marco do início do ministério de São Miguel Paulista. Pastor-presidente, Francisco Pedro Rodrigues. Vice-presidente, presbítero Cassiano Ferreira. Primeiro secretário, Alcides Donato. Segundo secretário, Patrocínio Eleutério. Primeiro tesoureiro, Olívio Cândido de Oliveira. Segundo tesoureiro, Manuel Barão. Esse primeiro momento da história é marcado pelo desejo de crescimento. Muitos formaram fileira e lutaram bravamente, pois os embates desses tempos não foram fáceis. Já em outubro de 1962, houve a necessidade de substituir o pastor Francisco Pedro. E vindo da cidade de Cruzeiro, assume o cargo o pastor Elias Francisco do Amaral. Um momento delicado para o ministério recém-formado e para o novo presidente, que recebeu essa tarefa com bastante seriedade. Pastor Elias, um homem de Deus, íntegro, nunca tinha vivido uma experiência semelhante. Porém, ele pôde contar com o companheirismo do presbítero Cassiano Ferreira, que não mediu esforços para apoiá-lo, assim como também a diretoria e toda a igreja. Essa parte da história é de uma beleza singular. Em alguns bairros onde existiam congregações, homens e mulheres pioneiros deste ministério se dedicaram muito, cedendo casas para as reuniões, que em muitos casos se tornaram pontos de pregação. Realizaram trabalhos conhecidos como cultos ao ar livre, concentrações e muitas outras atividades com o intuito de evangelizar. Pastor Elias permaneceu na presidência até o ano de 1984. Foram 22 anos de empenho, trabalho e dedicação ao ministério. Mas passados esses anos, suas forças não eram mais a mesma. E apoiado pelo pastor Ataíde Martins Dias, amigo pessoal e companheiro de ministério, ele pede para se afastar da presidência. O que foi compreendido e apoiado pela diretoria da época, que em reunião no dia 2 de setembro de 1984, passou as atribuições de presidente do ministério ao pastor Leônidas José do Nascimento. E o pastor Elias recebe o reconhecimento de seu trabalho, permanecendo como presidente de honra do ministério. Em janeiro de 1985, foi então convocada uma Assembleia Geral para a eleição do novo presidente. Com votos da maioria dos membros do ministério, o pastor Leônidas José do Nascimento torna-se oficialmente o pastor-presidente do ministério. Tempos de grandes mudanças. Pastor Leônidas, apesar de muito jovem, havia desenvolvido sua vida cristã dentro do ministério. Desde o início de sua conversão, tinha um forte compromisso com a conversão de sua família. Empenhou-se muito com o evangelismo e o ensino da palavra. Havia sido pastor em várias congregações, o que lhe dava uma visão bem ampla sobre as necessidades das congregações.
E toda essa experiência foi usada para a estruturação do ministério. Muita luta e muito trabalho. O crescimento do ministério ampliava as responsabilidades e também apontava para mudanças necessárias, a começar pelo templo sede, situado no centro comercial de São Miguel, uma região que não permitia que a igreja fosse ampliada, mas que era extremamente necessário. O desafio então era mudar o templo para outro local. A tarefa era difícil e até inimaginável, mas o pastor Leônidas, apoiado pelos obreiros e diretoria, assumiu a responsabilidade desta mudança, comprar um terreno que pudesse abrigar uma grande sede. E nada foi fácil nesse período, como mudanças econômicas no país e dificuldades para encontrar esse local. Mas Deus capacitou, orientou e dirigiu o pastor-presidente e seus companheiros de ministério, e o milagre aconteceu. Um terreno amplo, bem localizado, foi adquirido, e numa empreitada de 5 meses, um templo provisório foi construído. E em 6 de maio de 1990, a sede já tinha outro endereço. A chegada da igreja nesse local foi algo maravilhoso para os membros e para a região, e logo foi visto um número grande de pessoas que passaram a congregar, aumentando assim o número de membros. Foi um tempo muito importante para a igreja sede, que precisou ampliar a visão. Foi um momento em que os grandes eventos que passaram a ser realizados, como encontro de jovens, encontro de irmãs e cantatas, trouxeram uma grande visibilidade ao ministério. Um momento maravilhoso para a igreja sede. O projeto da construção do templo sede necessitou esperar algum tempo, mas isso não parou o ministério, que passou por uma repaginação. Templos foram construídos, outros reformados, consagração de novos obreiros, estruturação quanto a equipamentos de som e instrumentos musicais das congregações. Tempo de grandes acontecimentos que antecederam a resposta de Deus a uma longa espera. O início da construção do templo sede, que também trouxe dias muito bons, mas também dias muito difíceis. Cada etapa, cada dificuldade a ser superada, levou o ministério a momentos de total dependência de Deus. Tempo de confiar que Ele tinha iniciado essa obra, que seria Ele mesmo que providenciaria o momento exato para a conclusão e inauguração, que ocorreu em 27 de fevereiro de 2010, um momento inesquecível e único, no qual pudemos glorificar a Deus por um templo maravilhoso que Ele proporcionou ao ministério. Outro momento que está marcado na história deste ministério foram as comemorações do Jubileu de Ouro, iniciadas em 14 de junho de 2011, como uma cerimônia que contemplou os remanescentes do ministério, pessoas que permaneceram como colunas durante os 50 anos. As comemorações duraram 30 dias e todas as congregações participaram, compartilhando suas histórias, marcando a festa de forma muito expressiva e bonita. O ministério havia completado 50 anos e a ordem de Deus era avançar. Em continuação das obras do templo sede, Deus capacitou o pastor Leônidas e a diretoria para mais uma etapa da construção, o templo da Avenida Luiz Perim, com uma estrutura diferenciada que então atenderia a eventos maiores do ministério, mas um grande desafio. Em meio a tantas realizações, em abril de 2017, Deus permite ao nosso pastor-presidente alcançar seus 70 anos de idade, dos quais 33 anos haviam sido empregados
no ministério de São Miguel Paulista, como pastor presidente. Era tempo de celebrar, e foi com muita alegria em 2 grandes cultos de ações de graças que o ministério e a igreja sede festejaram essa data marcante na vida do nosso pastor. E ainda em novembro de 2017, outro momento marcante aconteceu na história do ministério, e dessa vez seria o evento anual das Irmãs, que contaria com o privilégio inicial de realizar o primeiro culto do novo templo na Rua Luiz Perim. A partir desse culto, a igreja sede passou a realizar os grandes eventos do ministério com uma capacidade muito maior e melhor. Chegamos a 2021, o ano do Jubileu de Diamante, 60 anos de história. Contando com o grande mover de Deus por este povo, estamos agradecidos a Deus por tantas histórias de vitórias, conquistas, por tantos homens e mulheres de Deus que têm trabalhado e se empenhado para que a obra não pare. Completamos 60 anos em momento mundial muito difícil, de perdas e grandes sofrimentos. Mas é importante lembrar que a Igreja de Cristo na Terra segue confiante no controle de Deus sobre todas as coisas e que a missão do ministério de São Miguel Paulista continua a mesma de seu início: servir a Deus com alegria e levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo até que Ele volte para buscar a sua Igreja.